quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. Então, diz assim a matéria do Pleno.news. Janja, 2 pontos. Brasil e China encararam de frente o combate à fome. A primeira-dama deu declarações nessa quarta-feira. Então, tá aqui a Janja, né, no Fórum Mundial de Alimentação. Tá ali, aquela cara de bisonha dela. Nesta quarta-feira, a primeira-dama, Janja da Silva, disse que o Brasil e a China, abre aspas, foram países que encararam de frente o desafio de combater a fome e a pobreza, fecha aspas. Ela deu declarações no Fórum Mundial de Alimentação, que acontece na sede da Organização das Nações Unidas, né, na Itália. A mulher do presidente Lula defendeu que os dois países colocaram, abre aspas, as pessoas mais vulneráveis nos planejamentos e orçamentos, além de terem investido na produção de alimentos, no desenvolvimento rural e na proteção social. Rapaz, China, que nós noticiamos ontem aqui, ou anteontem, está aprendendo crente a ródula. Aqui... Já participou do painel que teve como tema aprofundando a cooperação internacional na redução de pobreza para avançar na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Segundo ela, os resultados obtidos pelos países comprovam que não é possível superar esse desafio, mas exige vontade política e compromisso com a população. Então aqui o Pleno.news aí trouxe essa narrativa que a gente está vindo aí, né, de Brasil e China. Duas ditaduras. Dizendo que Brasil e China aí estão aí lutando pelos direitos humanos e combatendo a fome no mundo, né? Então, tá aí mais uma narrativa que a gente está desenvolvendo e com certeza aí as centenas de vozes de influenciadores que agora estão trabalhando para o governo vão ecoar essa narrativa aí por todo o país. Lembrando que agora o governo está investindo forte, liderado por Janja aí, no trabalho com rede social e divulgação aí de informações via jornalismo e via todas as big techs aí que temos no país. Presença forte do governo nas mídias. Ali, o que achou disso? A pergunta que eu me faço é como é que ela conseguiu dialogar, né? Como é que ela conseguiu sentar na frente de uma autoridade e conseguir falar, né? Porque ela tem uma dificuldade com a fala. A massa cinzenta dela é mínima, né? E ela tem uma dificuldade de se comunicar. Então, eu fico pensando como é que eles conseguiram colocar ela num Fórum Mundial da Fome para ela conseguir falar alguma coisa, né? Então, realmente, é ladeira abaixo, como tu fala, Maurício. Não tem nem o que dizer, assim, com relação a esse tipo de coisa. Teria que ser realmente alguém que tivesse ligado não a esse partido, com certeza, né? Mas a um outro partido que tivesse completa noção do que é realmente a fome no nosso país. E não uma pessoa como ela, que malamente consegue articular palavras e falas, né, porque ela tem realmente um déficit de atenção e de inteligência gigantesco. Rapaz, complicado isso. Chicão, o que achou? Mas agora, Maurício, achar é uma coisa muito difícil de achar alguma coisa na personalidade da Janja, né? A Alexandra até perguntou como que ela está ali. Ela é mulher do homem, dona Alexandra. Dona Alexandra perguntou, né, da questão da dona Rosângela, nossa conhecida Janja, né? Ela é mulher do homem, né? É uma cadeira que poderia estar sendo ocupada por um ministro, pelo ex-presidente, mas não, foi colocada a mulher do presidente, né, como uma autoridade, né? Sendo que, enquanto estiver funcionando o canetaço do presidente Lula, ela tem uma posição hoje dentro do governo que simplesmente é de total estranheza a tudo que aconteceu até hoje em termos de política no Brasil. Com relação à fome, né, eu acredito que se fosse esbanjado um pouco menos nas viagens, tanto dela quanto do Lula, quanto de suas comitivas acompanhantes, talvez tivéssemos um pouco mais de recurso para poder atender a fome no nosso país, né? Sendo que o Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos, um dos maiores produtores. É um tanto estranho dizer que a fome ainda persiste num país tão rico quanto o Brasil, né? A China até dá para entender, porque, afinal de contas, é um país comunista, é um país que não consegue mais produzir alimento suficiente para que consiga manter a população, que trabalha de forma quase escrava para poder manter todo o suporte do Estado. O Brasil indo para esse caminho, mas, felizmente, ainda temos bons agricultores, bons pecuaristas, boas pessoas, administradores do agronegócio no Brasil, que têm condições de manter esse país de pé ainda, Maurício. Então, assim, vergonhosa essa narrativa, né? Totalmente desconcertada, totalmente sem uma lógica real,
né, mas que tenta fazer com que se vitimize o Brasil, né, se vitimize a China, e, ao mesmo tempo, solidários aos mais necessitados, sendo que, na verdade, recursos, tanto num país quanto no outro, tem de sobra, bastaria ser administrado com outros vetores, né, com outras indicativas, não priorizando o Estado ou seus governantes, e sim a sua população. Essa deveria ser a manchete. Janja faz sua narrativa, né, de forma que dá a impressão que Brasil e China tiveram que enfrentar a fome por falta de uma administração correta. Esse deveria ser o título daí, mas, infelizmente, a gente segue acompanhando essas mentiras e cabe a nós aqui deixar bem claro, né, que não é a fome, tanto no Brasil quanto na China, não é decorrente de falta de comida, mas sim da administração de recursos de países riquíssimos que podem, sim, diante de um comércio, diante de uma diplomacia e de uma real democracia, fazer com que as pessoas possam se alimentar, possam beber água, até porque no Nordeste é uma situação que muitos até nem água têm, decorrente dessa administração podre que está acontecendo durante o período do governo Lula. Complicado, complicado. Até porque o Brasil ele vai na contramão, né? Se você quer ter menos pobreza, você tem que ter muito emprego e pouco imposto. E pouca burocracia. O Brasil tem muita burocracia, muito imposto, e automaticamente você tem muita burocracia e muito imposto, você vai ter pouca gente produzindo, você vai ter preços mais elevados, e você vai ter menos emprego, e você vai ter mais pobreza. É simples a equação, é simples. Então, o Brasil, com suas políticas, ele vai na contramão daquilo que seria o caminho para que você desenvolvesse aí um país com menos pobreza e miséria. Não tem como, em uma sociedade livre, você ter um país igual. Isso é idiotice. Você tem que combater a pobreza e a miséria. Então, você combate as pessoas em combate a situação de pessoas em um local de vulnerabilidade e miséria. E aí, as pessoas saindo da miséria porque tem emprego e porque tem comida barata, aí cada um vai construir de acordo com o seu potencial e com a sua dedicação a riqueza na sua vida. Mas você combate a miséria e a pobreza. Para combater a miséria e a pobreza, você precisa dessas três políticas aqui. Desburocratização, o PT é contra, coloca regra em tudo. Inclusive a reforma tributária que passou, vai estar tomando as casas a partir do ano que vem, se prepare. Se você mora com alguém, aí se prepare, vai vir imposto até porque você mora na casa de um parente sobre a tua vida. Ele tem imposto valendo, torna tudo mais caro, e você tem, porque é muito burocratizado, pouca iniciativa privada acontecendo e pouca geração de emprego. Acabou. Logicamente vai ter produto mais caro, inclusive a comida, você vai ter menos emprego, menos gente com dinheiro para comprar comida, e você vai ter mais pobreza e mais pessoas dependendo de uma miséria que o governo dá como auxílio para conseguir voto aí durante o período pré-eleitoral. É assim. Basicamente, resumido, é isso que acontece. Então, a narrativa do PT é uma narrativa mentirosa, que a Janja hoje faz com maestria a construção dessa narrativa, com centenas de influenciadores alinhados a ela, e com uma presença muito forte agora nas redes sociais, e com muito dinheiro investido, né? E também a grande mídia que endossa isso, e as pessoas acabam, muitas delas, acreditando nisso, né? Sendo que a realidade é o oposto, e os princípios para acabar com a pobreza, ou diminuir a pobreza e a miséria, né? São esses que a gente comentou aqui. Lamentável.